Gente, o porquê desse tema, né? Eu faço um trabalho com a hipnose clínica e na sessão de avaliação, né, durante a anamnese, existem algumas perguntas típicas que eu faço para a pessoa que está prestes a se submeter ao tratamento com hipnose. E uma dessas perguntas na verdade não é uma pergunta, né? Eu falo assim para a pessoa: coloque características para descrever seu pai e sua mãe, levando em conta que características podem ser qualidades ou defeito. Então, geralmente eu ouço coisas do tipo assim: ah, meu pai foi ausente, meu pai foi alcoólatra, a minha mãe me abandonou, né? E por aí vai. E às vezes eu ouço o seguinte: ah, minha mãe é incrível, ai, minha mãe é perfeita, maravilhosa, minha mãe é tudo pra mim, minha mãe faz tudo por mim. Aí eu que já tô, né, veiaca, olho para aquilo e falo: aí tem. Né? Por quê? Porque não existe esse pai e essa mãe perfeito, né? Então ali pra mim já acende um sinal de alerta. Eu falo, deve ter traumas de superproteção aí, né? Já fico ali em alerta. E por que eu escolhi fazer essa live? Não é pra julgar, não é pra criticar, pra acusar ninguém de forma alguma que tem esse comportamento. O meu propósito é ajudar. Mas o desejo do meu coração em estar aqui hoje trazendo esse conteúdo para vocês é de gerar consciência. Tô olhando aqui porque hoje eu prometo que eu vou responder comentários, tá? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Por quê? Que abandono, rejeição, traição, que esses comportamentos traumatizam, é um senso comum, né? Todo mundo concorda em algum nível que são comportamentos deletérios. Porém, quanto aos comportamentos típicos da superproteção, muito pai e mãe não têm a menor consciência, né? E é importante gerar consciência sobre esse tema. Então é muito comum, gente, um detalhe, tá? Eu vou falar aqui mãe e filha, por quê? Porque no meu dia a dia, na minha experiência clínica, é o que eu lido com maior frequência, tá? Mas é claro que existe superproteção de mãe para filho, de pai para filho, de pai para filha, tá? É só para facilitar a minha cabeça, para eu não ficar toda hora falando pai e filho, pai e mãe, filho e filha, só para eu generalizar. Mas por amor, isso não é um embate de gêneros, ok? Então, o que é muito comum? A mãe me procurar para saber sobre o tratamento com a hipnoterapia e falar assim: ai, minha filha tá precisando de ajuda, é para ela a terapia, porque ela tá muito apática, ela tá muito ansiosa, ela tá se isolando, ela é muito insegura, ela é muito dependente. Como que funciona o tratamento para minha filha, né? Então eu explico tudo para a mãe, aí a filha vem pro tratamento e fala isso na anamnese, né? Ah, minha mãe é perfeita, maravilhosa. E depois que a gente faz a sessão, né, mergulha no subconsciente para encontrar a causa desses sintomas, dessas limitações, a gente percebe muitas vezes que a própria mãe que tá procurando ajuda para a filha é a algoz da filha, né? É ela mesmo que é a agressora. Claro que de maneira inconsciente. E muitas vezes, na hora que eu termino a imersão com essa filha, que a menina toma consciência do contexto de superproteção que ela está inserida em relação à mãe, muitas vezes é chocante, né? Tem muita menina, tem muito filho, né? Lembrando que não é um embate de gênero, que também não tem consciência disso, que também toma consciência disso durante a sessão. E aí algumas dessas meninas falam assim pra mim: ai, Thaís, você não me ajuda? Você não conversa com a minha mãe? Por favor, tenta explicar pra ela que o comportamento dela é nocivo, porque uma das consequências da superproteção é o filho entrar num estado de medo de enfrentar o pai e a mãe, né? E aí eu fico numa cilada, né? Porque existe uma questão de sigilo, de ético. O meu paciente é a menina, né? E não a mãe. Mas vem essa solicitação por parte do próprio paciente, né? Ah, você não tenta explicar para minha mãe que esse comportamento dela é nocivo? Então eu pensei no seguinte, né? Vou fazer essa live quando isso acontecer novamente, né? Porque depois as mães retornam. Depois que passa a imersão, como foi a mãe que me procurou e essas mães
superprotetoras têm a tendência de controlar a vida do filho, de invadir a privacidade do filho, muitas vezes elas me procuram e falam: e aí, como é que foi a sessão da minha filha? Me conte, quais eram os traumas dela? Então, quando isso acontecer daqui pra frente, eu pretendo sugerir de maneira muito sutil, né, que ali haviam questões de superproteção em algum nível e encaminhar essa live para as mães e para os pais assistirem. Hoje eu vou acompanhar aqui os comentários, viu, pessoal? Obrigada a todo mundo que está entrando. Então, o que é superproteção? Qual é a definição? De maneira bem simples. Superproteção é um conjunto de comportamentos, né, por parte dos pais que são inseguros em relação à independência dos filhos, ok? Fiz um roteirinho aqui para variar, para eu não me perder. Então, esses pais acreditam que devem fazer tudo pelos filhos porque acreditam que os filhos são incapazes de fazerem por eles próprios, ok? Então, eu vou trazer alguns exemplos. Deixa eu ler rapidinho aqui. Eu vou trazer alguns exemplos de comportamentos típicos que caracterizam a superproteção. Esses pais superprotetores, eles são controladores, tá? Eles querem controlar tudo o tempo inteiro na vida dos filhos. Então, eles não permitem que os filhos aprendam a tomar as suas próprias decisões, né? Eles não deixam os filhos pensarem por conta própria. Então, por exemplo, vai num restaurante, vai numa lanchonete, ao invés de apresentar o cardápio, né, para o filho falar: o que você gostaria de comer? Fala: não, você vai comer isso porque isso é o melhor para você, né? Ou então outra coisa, eles respondem pelo filho, né? Às vezes tá lá a mãe e a filha, aí vem uma vizinha, vem uma tia e olha para a criança e fala: e aí, como é que você tá na escola? E aí, ao invés da mãe deixar a filha responder, a mãe responde pela filha: ah, ela tá muito bem. Fala pela filha, fala pelo filho, escolhe pelo filho, né? Não vai tolhendo ali a capacidade da criança ter opinião própria, escolher por si própria. Outra coisa que é muito característica é a invasão de privacidade. Ai, um adendo, uma coisa bem específica. Quantas meninas eu já atendi que na hora da regressão de memória ali trouxeram cenas, né, para ressignificar, da mãe lendo o diário das meninas. Mães, não façam isso. Eu já conheci meninas que são verdadeiras artistas, que têm dom da escrita, da poesia, e elas bloquearam esse talento da escrita por causa de traumas, de escreverem coisas ali muito íntimas, muito particulares delas num diário sigiloso, e a mãe invadia essa privacidade, né? Lê o diário da filha. Outro tipo de comportamento, né? Bom, no geral, são comportamentos que favorecem a dependência dos filhos em relação aos pais. Então, essas crianças crescem ouvindo frases do tipo assim, ó: não vai fazer isso sozinha porque você não consegue, não vai lá porque você não é capaz, né? E a criança não filtra, ela não tem fator crítico, né, que nós chamamos na neurociência, que é literalmente um filtro que analisa sugestões externas, aceitando ou rejeitando elas, né? E os pais são autoridades perante os filhos, então tudo que o pai e a mãe fala, o fator crítico não filtra, vai lá no subconsciente da criança e cria um programa. A criança toma aquilo como uma verdade absoluta, então ela cresce ouvindo essas coisas. Não vai lá sozinha porque você não consegue, deixa que eu vou lá, deixa que eu faço porque você não sabe. Então vai programando a mente da criança, né? Outra coisa, esses pais fazem com que os filhos se privem de ter experiências características de cada idade. E eles fazem isso convencendo, para não dizer manipulando, esses filhos a acreditarem que eles não querem passar por essas experiências típicas da idade. Então, exemplo, às vezes a criança ou o jovem, né, fala assim: pai, mãe, eu quero ir no churrasco lá dos meus amigos do colégio. Aí a mãe fala assim: não, você não quer ir nesse churrasco, você quer ficar aqui em casa com a gente. Você acha que você quer ir porque os seus amigos vão.
Então a criança ela cresce acreditando que ela não tem opinião própria. Ela fala, nossa, acho que é verdade. Porque a figura dos pais é autoridade. Vai lá no subconsciente, é uma verdade absoluta para a criança. Então percebe que é uma coisa muito sutil, mas vai somatizando, vai martelando aquilo na cabeça da criança. E já já eu vou falar sobre as consequências. Outro comportamento típico de pais superprotetores. Oi, gente. Oi, Clau. Esses pais serem muito íntimos dos amigos dos filhos, fazerem questão de que o encontro dos filhos seja sempre na casa dele e desenvolver um nível de intimidade com os amiguinhos dos filhos muito grande, né? Então isso no primeiro momento pode parecer legal, mas no fundo, para que esses pais fazem isso? Para ter controle das crianças, dos filhos, inclusive nessa questão do círculo de amizades. E muitas vezes esses pais, quando percebem que o filho está se fechando, não está mais tão aberto ao diálogo, começam a ir atrás desses amiguinhos para obter informações acerca dos filhos. Sabe o que eu já ouvi? Faço aqui porque a cadeira da hipnoterapia, a poltrona tá aqui. Durante esse trabalho de regressão de memória, da hipnose clínica, meninas irem para cenas de ter se sentido muito chateada porque a mãe verbalizou com todas as letras que tinha ciúmes da amizade da filha com a amiguinha. Ah, você vai de novo ficar na casa da sua amiguinha ao invés de ficar comigo? Eu tenho ciúme da sua amizade com a sua... Então, é como se fosse uma competição, né? Pela atenção da criança entre ela e os amiguinhos. Que mais que eu anotei aqui? Críticas constantes. O desejo dos pais é proteger tanto que eles acreditam que o ideal para os filhos é serem assim como eles são, é serem tal como eles são. Então, os pais vão criticando o tempo inteiro. Não, você está falando de uma maneira errada, você tem que falar de uma outra forma. Você tem que se vestir de um outro jeito, você tem que arrumar o seu cabelo de uma outra maneira. Então, tudo que a criança faz não é suficiente, tudo que a criança faz está errado, né? Então, no geral, o que fica? Uma atmosfera. É muito importante vocês entenderem isso, tá, pessoal? Que a criança entende que ela é amada pelos pais quando ela pensa como os pais pensam. Ela é amada pelos pais quando ela age assim como os pais agem. Ou seja, ela é amada pelos pais quando ela é uma réplica perfeita dos pais. E isso, independente da limitação que a gente estiver trabalhando, é comum demais. Na verdade, quando a gente vai lá investigar a origem das limitações, a gente sempre vai se deparar com uma criança que teve necessidade de se sentir amada pelos pais. Sempre, a coisa sempre gira em torno disso. A criança precisa se sentir amada pelos pais. Então, nesses casos da superproteção e do controle extremo, a criança entende que ela é amada pelos pais quando ela é idêntica a eles. Um adendo, no meu histórico de vida, já sofri demais com perfeccionismo, tá? Hoje eu tô bem melhor disso, devido aí a um processo sem fim de autocura e autoconhecimento que eu faço até hoje por mim. Por que que eu desenvolvi esse senso autocrítico tão grande em mim? Porque eu sempre fui naturalmente uma aluna que me destacava, né? E os meus pais me elogiavam muito. Eu sou caçula, eu tenho uma irmã mais velha, um irmão do meio, meu irmão dava muito trabalho e não sobrava atenção pra mim. Então, como eu sempre era a melhor aluna da sala, a minha mãe me elogiava muito. Olha, o caderninho da Thaís é perfeito. Nossa, a professora corrige a lição dela, não acha um errinho. Então, na minha mente, né, de criança, eu associei que eu era amada quando eu era perfeita. Que a minha mãe me olhava quando eu não errava nada, quando eu não tinha nenhum errinho nas minhas coisas. Então, a partir desse desejo, dessa necessidade, dessa busca pelo amor dos pais, né? Essa necessidade que a criança tem de se sentir amada pelos pais, eu entendi que eu tinha que ser perfeita em tudo, que eu não podia errar nada. Por quê? Porque senão eu correria o risco de perder o amor dos meus pais. Ok? A minha mãe tá assistindo. Mãe, te amo, viu? Nada que terapia não cure, nada que terapia não resolva. É isso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre consequências
dessas ações. Detalhe, gente, importante, antes das consequências. Em alguns casos, tá? Não é todas as mães e pais superprotetores que entram nesse nível, mas em alguns casos existe um tom de vitimismo muito grande por trás dessas mães e desses pais, de chantagem emocional. Aquela coisa do tipo assim, ó, eu até anotei algumas coisas. Eu faço isso, eu te controlo porque eu te amo. Eu não tô deixando você ir lá no churrasco com seus amigos porque eu tô te protegendo, porque eu sei o que é melhor para você. Então, existe essa coisa dessa chantagem que torna muito mais pesado, muito mais difícil para o filho enfrentar essa mãe, esse pai, se posicionar, se colocar. Falei que eu ia falar só no feminino e tô aqui trazendo os dois gêneros da mesma forma, né? E esse padrão da vítima muitas vezes irrita os filhos, né? Porque quando o filho tenta colocar um ponto de vista divergente ali da mãe, a mãe já faz um drama, aquela coisa, porque eu sou sempre a errada, porque nada do que eu faço você reconhece, porque você é ingrato, você nunca reconhece que tudo que eu faço é por amor a você, né? Então, muitas vezes, essa superproteção e esse comportamento controlador, ele fica aqui, ó, literalmente pau a pau com um relacionamento abusivo, com um relacionamento tóxico, um relacionamento onde existe muita manipulação. Só que isso acontece de uma maneira muito sutil. Percebe? Porque tem esse discurso do eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu sei o que é o melhor pra você, porque ninguém lá fora te ama mais do que eu. Então é uma manipulação assim, bastante oculta, né? Então muitas vezes as crianças não têm consciência, elas crescem sem consciência disso. Agora sim, as consequências. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Creio que não. Então, importante. Esses filhos crescem buscando se sentir amados pelos pais, tá? Isso é muito importante. E eles entendem que eles são amados pelos pais quando eles são idênticos aos pais. Consequências. Primeira, medo, tá? Dentro do protocolo da hipnoterapia, o subconsciente, que é onde a gente trabalha nesse plano mental e emocional, a linguagem do subconsciente é emoção e sentimento. Então, como é que a gente vai encontrando os padrões que vão se repetindo para desconstruir isso? Com a pergunta que não quer calar. Quem já fez hipnoterapia aqui sabe disso, né? A pergunta que não quer calar no protocolo da hipnoterapia. Como é que você se sente aí nessa cena de 5, de 10 anos, né? Então, nessa hora, olhem as coisas que eu ouço. Então, estamos tratando insegurança, indecisão, baixa autoestima, depressão, pânico. Aí a gente faz regressão de memória, cai numa cena lá de criança, encontra ali uma dinâmica sistêmica de superproteção e eu pergunto para a pessoa lá na cena, fulana, como é que você se sente aí? Olha as coisas que eu ouço. Eu sinto medo de querer ser diferente dos meus pais e eles deixarem de me amar. Outras coisas que eu ouço, eu sinto medo de contrariar os meus pais, eu sinto medo de decepcionar os meus pais e de perder o amor deles, de ser rejeitado por eles. Por quê? Porque existe toda aquela chantagem por trás, né? Sabe outra coisa que eu ouço muito? Eu sinto culpa, eu me sinto culpada por querer estar com os meus amigos ao invés de passar a tarde inteira com a minha mãe. Eu sinto culpa por querer fazer uma faculdade de arquitetura ao invés de dar continuidade à empresa dos meus pais. E eu me sinto ingrata. Eu me sinto ingrata porque minha mãe faz tudo por mim e ainda assim eu desejo viver experiências diferentes da que ela me proporciona. Live sobre superproteção, Sheila. Comportamentos de superproteção e as consequências nos filhos, ok? Eu esqueci de colocar o título, perdão. Gente, importante. Onde existe padrão de culpa, existem comportamentos de autopunição. Por quê? Claro que é inconsciente, né? Quem é culpado merece o quê? Punição. Então,
tem inúmeras maneiras da gente se punir. Tem gente que se pune arrancando o cabelo, tem gente que se pune comendo mais do que devia, gastando dinheiro que não tem. Enfim, inúmeras formas, né? Inclusive de automutilação. Muitos comportamentos autopunitivos, de autossabotagem, provêm de muita culpa reprimida. E de onde vem a culpa? Vem do fato da criança se sentir culpada por preferir, por desejar lá no íntimo dela estar com os amigos ao invés de estar com os pais. Eu vou trazer depois um caso de regressão de memória, tá? Sobre uma das sessões que eu fiz para ilustrar melhor sobre isso. Outras coisas que eu ouço: eu me sinto sufocada, eu me sinto presa, eu me sinto irritada, eu me sinto sem força, eu me sinto sem vida própria. É isso, a criança cresce sem vida própria, né? Outro padrão de comportamento que provém, né, da superproteção: indecisão. Gente, isso é muito comum, muito evidente, é uma coisa que grita assim, ó. Por quê? Porque toda a vida o pai e a mãe decidiu pela criança. Nunca essa criança teve a oportunidade de escolher por ela mesma. E quando ela tentou fazer isso, ela ouviu coisas do tipo: não, você não quer isso, você acha que você quer isso porque é o que seus amigos querem, mas você quer uma coisa diferente, você quer o mesmo que eu, que sou a pessoa que sabe o que é melhor para você. Então, as pessoas ficam indecisas, não conseguem tomar decisão, não sabem o que elas preferem, o que elas querem, não têm opinião própria, literalmente é isso. Insegurança. A criança cresce ouvindo tanto isso: ah, não, deixa que eu faço porque você não consegue, deixa que eu vou porque você não sabe. Então fica uma insegurança latente, crenças de incapacidade, né? Às vezes na anamnese tem pais que querem escolher até os namorados dos filhos, exatamente. Às vezes na anamnese, me perdi um pouquinho da indecisão. Tô lá elaborando a ficha da sessão da pessoa e tudo que eu ouço a pessoa fala assim: ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, ah, eu não consigo. É tão latente essa crença de incapacidade que o não consigo não sai da narrativa do discurso da pessoa. Tamanha crença de incapacidade que ela traz, arraigada dentro dela, né? Gente, vocês imaginam isso no mercado de trabalho? Teve uma menina que eu atendi que contou que ela era tão insegura que se ela tivesse numa baladinha assim com as amigas e as meninas falassem: vamos no banheiro, ela ficava desesperada para achar alguém para ir na frente, porque ela não conseguia ir até o banheiro na frente do grupo, liderando o grupo. Ela tinha que ter sempre alguém na frente para ela se esconder atrás da pessoa. Por quê? Porque toda a vida a mãe fez isso, a mãe tomou a frente. Oi, como é que você tá? Ah, minha filha tá bem, entende? De tomar a frente. E essa pessoa comentou que participou de um processo seletivo e tava indo super bem na parte teórica, e aí teve uma dinâmica de grupo. Sabe o que ela fez na dinâmica de grupo? Ela saiu correndo. Imagina a vergonha, gente, imagina o trauma, a pessoa já tá traumatizada, imagina você tá lá disputando uma vaga de emprego. Então, às vezes a intenção dos pais de querer super proteger tanto criam esses filhos extremamente inseguros e incapazes. Imagina esse filho se colocando no mercado de trabalho, tendo que se vender, que demonstrar autoridade, capacidade, segurança. Percebe que o tiro literalmente sai pela culatra, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Obrigar eles a terem uma profissão, escolher um namorado por eles. Continuando, outras coisas que eu ouço muito, né? Como é que você se sente aí? Eu me sinto inadequada, eu me sinto errada, eu sinto que tem algo errado comigo. É muito comum também, assim como, né, a indecisão, a insegurança, a incapacidade, essa sensação que o filho cria de que tem algo errado com ele, e aí ele vai se culpabilizar. Aí aquela coisa, né, manda mensagem pra amiga, a amiga não responde, na hora aquele padrão de tem algo errado comigo, aí ela começa a se culpar. Ai, será que a menina não tá me respondendo porque ela tá brava comigo? Aí o que será que eu fiz? E aí vai naquele sofrimento porque ela acha que ela é a errada, sempre. Sabe aquela pessoa que assume a responsabilidade de coisas que ela nem fez? De coisas que nem é responsabilidade dela, porque ela tem essa tendência de se culpar, de se julgar errada, porque é tanta crítica. Não é assim que você tem que falar, você tem que falar dessa forma, não é assim que você tem que se vestir, você tem que se vestir desse jeito. Então a criança, às vezes na percepção dela, que a percepção é uma coisa muito particular de cada um, ela acha
ela percebe que ela é inadequada, que ela é errada em tudo, né? Que ela é um erro. Já ouvi isso, eu me sinto um erro. E daí a gente tem muitos quadros de procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação é um mecanismo de defesa. Se a mente da pessoa entende que tudo que ela faz está errado, como é que a mente faz para proteger essa pessoa de passar por isso, né? Ela fala assim, então não faça nada. Se tudo que você faz você é criticado, então não faça nada. Pelo menos você não vai receber crítica. E aí desse não fazer nada que começa uma apatia, que começa um isolamento, e a hora que a gente vê, a pessoa tá lá com um quadro de depressão, né? Outra consequência direta, dependência emocional. Aí essas pessoas vão se relacionar afetivamente e elas se colocam numa situação de total dependência emocional do parceiro. Por quê? Aí que vem a coisa. Esse filho que foi super protegido e controlado, ele transfere essa dinâmica para o relacionamento afetivo dele. Sabe o que é muito comum, gente? As meninas que foram super protegidas pelos pais, elas se envolverem em relacionamentos abusivos. Sabe aquele namorado que controla o tempo inteiro? E aí eu vou fazer terapia com as meninas e aí elas falam assim, o meu namorado me controla porque ele me ama. De onde ela tirou que controlar é amar? Das coisas que ela ouviu do pai e da mãe, porque toda a vida a mãe e o pai disseram a ela, eu tô fazendo isso, eu tô te controlando porque eu te amo. Então ela entende que ela é amada quando ela é controlada. Que tipo de relacionamento essa pessoa vai atrair para ela? Um relacionamento abusivo, um relacionamento com pessoas que são manipuladoras, que manipulam ela assim como os pais fizeram. Claro que os pais fizeram inconscientemente. Percebe, gente, a importância de gerar consciência sobre isso? Então é literalmente isso, o tiro sai pela culatra. Toda aquela intenção que os pais têm de proteger vai por água abaixo. Na hora que eles vêm, eles colocaram um filho adulto no mundo totalmente inseguro, indeciso, com baixa autoestima e por aí vai. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui dos comportamentos autopunitivos. Outra coisa, pensamentos negativos, uma negatividade, um pessimismo e muitas vezes até pânico. Deixa eu ler aqui. Não entendi, Pri. Entendi agora. Tem alguém fazendo comentários inadequados, mas eu não vou perder o foco. Vambora. Pensamentos negativos, porque essa coisa do controle que os pais fazem tem um tom de fatalidade. Por exemplo, você não vai lá no shopping porque é perigoso. Você não vai lá no aniversário da sua amiga porque as pessoas são más, porque você não conhece. Então, a criança cresce com a sensação de que o mundo é perigoso, de que as pessoas são más, aquele estado de alerta, de que a qualquer momento algo ruim pode vir a acontecer. A mãe fala muito isso, não, você não vai porque é perigoso, não faz tal coisa porque algo de ruim pode acontecer. Disso, de tanto somatizar essa percepção de perigo constante, essa sensação de alerta, as meninas podem vir, os meninos também, lá na frente, desenvolver pânico. O que é o pânico? É esse estado de alerta, essa sensação de que a qualquer momento algo ruim possa vir a acontecer, tá? Outra consequência, as pessoas extremamente desconfiadas, pé atrás, aquelas pessoas que não confiam em ninguém, que não acreditam em ninguém, que acham que todo mundo é mal intencionado, né? São outra consequência, pessoas que não sabem falar não. Por quê? Porque elas precisam agradar para serem amadas. E por aí vai. Eu quero trazer um case rapidinho de regressão de memória de uma pessoa que eu atendi que tinha lá quadros característicos, né, de limitações provenientes da superproteção. Ela foi fazer a regressão de memória e aí ela começou assim, eu tenho 5 aninhos e eu tô numa janela. O que tem aí nessa janela? Parece que tá vindo uma chuva, lá fora tá escuro, tá ventando muito. Tá, que mais? Meus pais estão lá fora e eu tô aqui dentro. E como a pergunta que não quer calar, né? Que é o que permite a gente identificar os padrões. E como é que você se sente aí nessa cena? Ela falou, eu sinto medo. Aí eu falei, medo do quê? Da chuva? E ela, não. Não, medo do quê? Medo
dos meus pais perceberem que eu não estou lá fora com eles e sim aqui dentro e não entenderem que eu preferia ver a chuva do lado de dentro da casa. Percebe? 5 anos a criança com medo dos pais perceberem que o desejo do coração dela é diferente do que os pais desejam. Forte isso, não é? Então é isso, percebam como que parece sutil e ao mesmo tempo pode trazer consequências tão severas. Que mais que eu anotei? Importante, na sessão de hipnoterapia, quando eu forço, né, a pessoa a falar o que ela sente, aí ela desabafa, ela chora, ela põe pra fora, ela fala: ah, mãe, quando você faz tal coisa eu me sinto presa, eu me sinto sufocada, eu me sinto incapaz. Logo depois, é muito comum as pessoas começarem: ai, mãe, me perdoa, me desculpa, mãe, eu não quis dizer isso, mãe, eu te amo, mãe, me perdoa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que desabafa, porque é importante desabafar até para gerar consciência a partir da própria fala, da narrativa, vem essa culpa: ai, meu Deus, que ingrata que eu sou. É uma culpa, uma sensação de culpa por ser ingrato, né? Porque, poxa vida, minha mãe quer o melhor pra mim, ainda assim eu quero algo diferente do que ela quer pra mim, ok? Gente, como resolver? Terapia. E na verdade quem tem que fazer terapia são os pais. Claro que os filhos também precisam e merecem, né, ressignificar esses padrões, mas por que o ideal seriam os pais fazerem terapia? Porque tudo que eles projetaram ali nos filhos é literalmente uma projeção do que tem dentro deles. Entende? Esses comportamentos são, na verdade, a manifestação da insegurança, da incapacidade, dos medos dos próprios pais. Por isso que o meu objetivo, né, com essa live é gerar consciência para que os pais procurem ajuda, né? Porque às vezes foca tanto no filho e não percebe que o problema está neles. Que tudo que tem ali no comportamento do filho é uma projeção do que vai dentro deles. A hipnose clínica é uma das ferramentas possíveis de trazer contribuição no sentido de limpar esses padrões de comportamento, de trazer mais segurança, confiança, né, para que os pais consigam soltar um pouquinho esses filhos. Para quê? Para que eles tenham vida própria. Bom, vou continuar aqui. Então eu quero trazer algumas dicas, tá? Para os pais e para as mães no dia a dia. Pais e mães, se vocês tiverem dificuldade de incorporar essas dicas no dia a dia de vocês, procurem ajuda. Isso com certeza é um indício de que tem coisa aí para vocês trabalharem internamente. Mas o que seria interessante? Perguntas para trazer para as crianças. Filho, filha, o que você acha que seria melhor para você? O que você prefere? Filho, filha, que roupa você gostaria de colocar hoje? Vai lá na lanchonete, mostra o cardápio. Filho, o que você gostaria de pedir para você comer, né? Filho, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Para quê? Para a criança entender que ela tem o direito de ter opinião própria, que a opinião dela importa. Outra coisa, outra dica que eu acredito que possa ser contribuição, deixar claro para os filhos: filho, eu acho que o melhor para você seria isso, mas se você sentir de seguir um caminho diferente, eu vou continuar te amando. Eu não vou deixar de amar você só porque você escolhe diferente do que eu acho que seria o ideal para você. Para a criança não crescer com essa coisa, com esse medo de ser diferente dos pais e perder o amor deles. É isso, gente. Esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês. Desejo ter gerado contribuição no sentido da consciência.